texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir é chamado de Apocalipse de São Marcos. Quando ouvimos a palavra Apocalipse, nós precisamos entender corretamente o seu significado. A nossa cultura passou a associar o termo com tragédia, destruição, final do mundo. A palavra Apocalipse significa desvelamento, revelação. E o que é que Deus veio revelar? Um plano infinitamente amoroso. Por isso precisamos entender corretamente as coisas. Esse texto, ele faz parte de uma categoria de gênero literário chamado apocalíptica. A apocalíptica é um gênero entre dezenas e dezenas de outros que a Bíblia tem, que se desenvolveu dentro da cultura hebraica, mas no segundo e primeiro séculos antes de Cristo e também no primeiro e segundo depois de Cristo. E isso entrou também na visão e na cultura cristã da igreja primitiva. Esse tipo de gênero literário costuma utilizar para expressar a verdade o uso de elementos cósmicos e históricos. É um gênero riquíssimo em simbologia. Não se fala a verdade abertamente. A verdade é manifesta através de símbolos e de comparações. O texto de hoje quer, assim como todo texto apocalíptico, reavivar a chama dos crentes, dos fiéis, para que eles nunca se sintam abandonados diante das dificuldades na caminhada da vida, dificuldades na vivência da fé. E os cristãos, quando São Marcos escreveu o seu evangelho, passavam pela primeira e grande perseguição dentro do Império Romano, no núcleo do Império, na sua capital, Roma. Ele, que era secretário particular de São Pedro, experimentou todas as dores e sofrimentos impostos por Nero sobre os cristãos. Os elementos apresentados são para nos convidar a reconhecer que, apesar de tudo que parece estar perdido, o amor de Deus é sempre vencedor. A graça divina sempre triunfa. Não existe obstáculo maior do que o amor infinito de Deus, que é nosso Pai. Os elementos simbólicos e cósmicos não são para dizer que o sol vai acabar, a lua vai acabar. Não é nada disso. Quando o texto fala, só para dar um pequeno exemplo dessa simbologia, em sol e lua, os termos gregos Hélios e Selene lembram sol e lua como eram vistos pelos pagãos. Sol e lua, Hélios e Selene, eram para eles deuses verdadeiramente falando. E não é por acaso que o primeiro imperador
a desencadear uma perseguição global aos cristãos foi Nero. E Nero se auto-intitulava o Deus Sol encarnado. Não é por acaso também que ele resolveu mandar construir uma estátua dele com 30 metros de altura, justamente mostrando através dele o Deus Sol que ele dizia estar presente na terra. Tudo isso passa pela cultura cristã, tudo isso passa pela mente de São Marcos, para mostrar o quê? Que o sol que vai deixar de brilhar é esse sol falso, que se intitula Deus e maior que o Senhor, o imperador Nero. Em breve o seu brilho se apagará, como de fato aconteceu. Pouquíssimos anos depois, Nero é levado à morte. E toda a glória que ele insistia em manifestar, dizendo-se o brilho do Deus Sol que iluminava a tudo, se apaga definitivamente. Mas o verdadeiro Deus, que brilha no seu amor, e brilha mais do que esse astro do qual dependemos, esse se mantém vivo. Seu amor permanece, iluminando, fortalecendo e animando os cristãos vítimas da perseguição. A literatura apocalíptica é, portanto, a literatura para reanimar, revitalizar, reerguer aqueles que estavam abandonando a fé, aqueles que acreditavam mais no poder do imperador do que no poder do Senhor. Nós, minha gente, fomos criados por um Deus que não brinca com a vida. Ele a dá e ele a preserva, ele a mantém, ele a fortalece. Dificuldades sempre teremos, obstáculos são comuns na nossa vida, crises também, mas lembrem-se, guardem no seu coração a mensagem da liturgia de hoje, a proposta de São Marcos. Não importa o tamanho da dificuldade do problema, a graça e o amor de Deus sempre serão maiores e nos ajudarão a vencermos. Acreditemos, é promessa de Cristo, e esse Deus de amor que nele se encarnou e revelou, não mente, não engana, não ilude. A prova está em oferecer a si mesmo como vítima na cruz, para garantir vida e vida plena a cada um de nós. Sabedores, portanto, desse amor imenso que é o próprio Senhor, que nos ajuda a, fortalecidos, testemunhar de modo claro a nossa fé, vamos em pé, por favor, ficar. E nesse Deus, que é a razão do nosso existir e a certeza da nossa vitória, professemos nossa fé.